Imagina o seguinte cenário, pensa comigo. Uma pessoa está trancada num quarto. Não tem janela, não tem tela, não tem celular, o silêncio é total. Ela está, para todos os efeitos práticos, completamente isolada do mundo lá fora. E, mesmo assim, a mente dessa pessoa está, nesse exato momento, lotada, habitada por milhares de outras pessoas. Nossa, essa imagem é muito forte. Pois é, porque, pensa bem, o idioma que ela está usando para formular os pensamentos mais íntimos dela ali no quarto foi inventado por terceiros. A angústia que ela talvez sinta sobre o que deveria ter alcançado na vida até aquela idade é um roteiro que foi escrito pela sociedade. Até, sei lá, a roupa que ela escolheu vestir para ficar sozinha no escuro reflete uma norma cultural. Então a grande provocação aqui é que o conceito de um indivíduo 100% isolado é uma ilusão absoluta. Com certeza. E essa ilusão do sujeito isolado é, na real, o melhor ponto de partida para a nossa imersão de hoje. Porque ela toca exatamente na veia do material que a gente está investigando. A premissa fundamental dessa nossa análise é desconstruir a ideia de que a mente humana opera como uma ilha, sabe? Uhum. O nosso objetivo hoje é mergulhar de cabeça na base estrutural da psicologia social. A gente vai focar rigorosamente na definição da área, lá no bloco 1 do nosso infográfico, e depois nos fatores exatos que nos tornam seres sociais, que é o bloco 2. É o alicerce de toda a teoria, como se a gente sentasse agora para destrinchar a matéria antes de uma prova, sabe? Sem decoreba vazia. Exatamente. E o que eu acho mais fascinante desse nosso material de base, especialmente no infográfico que está guiando a gente, é que ele não perde tempo. Ele não faz aquela retrospectiva histórica genérica, tipo, vamos começar lá nos filósofos gregos. Total. Direto ao ponto. Direto na jugular conceitual. E logo de cara a gente é apresentado a uma frase da psicóloga Sylvia Lane que funciona como nosso norte principal. A frase é assim: toda psicologia é social. E a gente precisa entender que essa frase não é só um slogan de efeito, né? É um manifesto metodológico mesmo. Quando a Lane afirma que toda psicologia é social, ela está dizendo que qualquer tentativa de analisar o comportamento humano, as emoções ou a própria cognição, ignorando o tecido social onde a pessoa está, vai dar errado. Vai ficar incompleto, né? Muito incompleto. Ou pior, vai gerar uma análise distorcida da realidade. E isso fica muito claro quando a gente começa a destrinchar a definição técnica que o material traz logo no comecinho. Então, vamos olhar para a mecânica dessa definição, palavra por palavra, para fixar bem. O texto do quadro estabelece que a psicologia social estuda como os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos dos indivíduos são influenciados pela presença real, imaginada ou implícita de outras pessoas. Perfeito. A presença real é bem óbvia, né? Todo mundo sabe que age de um jeito todo engravatado numa reunião com a diretoria e de outro jeito jogado no sofá de casa com os amigos. Muda a postura na hora. Exato. A presença imaginada também faz sentido. É aquele ensaio mental infinito do que você vai falar para o seu chefe no dia seguinte ou como vai pedir um aumento. Mas a presença implícita é o que me pega de verdade. É aquele quarto fechado que eu mencionei no começo. É a esponja. Isso. A mente funcionando como uma esponja. Mesmo sozinho, você já absorveu a água do ambiente. Exatamente. E esse conceito da presença implícita é o que realmente separa a psicologia social de, sei lá, uma mera observação de comportamento de grupo, sabe? A analogia da esponja é ótima porque a água na qual a gente foi mergulhado representa o nosso contexto. O caldo cultural. O caldo total. E o nosso texto de apoio aprofunda bastante isso ao listar 3 pontos que formam o foco central dessa ciência lá no quadro. O primeiro é o indivíduo inserido em contextos sociais. O segundo é o comportamento como um resultado dessa interação entre a pessoa e o ambiente social. E o terceiro, que eu acho que é o mais denso de todos, é a ideia de que a cultura, a história e o poder moldam as nossas percepções e ações. Olha, eu quero parar exatamente nesse terceiro eixo, porque, para mim, como estudante do tema, é muito revelador que cultura, história e poder estejam ali, sabe, no mesmo patamar que os processos cognitivos básicos. Sim, é forte. Você enxerga a realidade ao redor. E afetam profundamente. Não é exagero. Para a gente entender o mecanismo por trás disso,
A documentação de apoio nos leva para um contexto bem específico da nossa história, que é o Brasil da década de 70. Época tensa. Muito tensa. E naquela época, o modelo hegemônico de psicologia que rolava aqui era todo importado principalmente dos Estados Unidos. Era uma abordagem bem cognitivo-experimental. E qual que era o grande problema prático disso? Esse modelo tentava colocar o ser humano num laboratório fechadinho, isolar todas as variáveis externas, sociais, políticas, e ficar só medindo estímulo e resposta. Como se fossem ratinhos, né? Bem por aí. Ele pressupunha um sujeito universal e completamente neutro. Só que aí que está o problema. Não existe sujeito neutro e muito menos universal. A gente tentar aplicar testes de laboratório americanos na população brasileira lá nos anos 70, tipo em pleno regime militar, com níveis absurdos de desigualdade social, censura rolando solta, violência de Estado... É uma miopia científica sem tamanho. Total miopia. Como você ignora tudo isso e olha só para o cérebro isolado? E o que acontecia na prática, que os textos criticam muito, era um processo de culpabilização da vítima. Veja bem, se o pesquisador simplesmente ignora as dinâmicas de poder e o momento histórico e analisa só aquele indivíduo específico que está, digamos, fracassando na escola ou sofrendo num subemprego, a conclusão lógica lá do laboratório vai ser que o problema é um déficit daquele indivíduo. Ah, claro, a culpa é sempre da pessoa que não se esforçou ou que tem algum problema cognitivo. Exatamente. E a psicologia social crítica brasileira, que foi impulsionada por figuras gigantes como a própria Silvia Lane, ela surgiu justamente para dar um basta nisso, para romper com essa visão. O argumento principal é que o ser humano é um ser biopsicossocial. Não dá para diagnosticar o lado psicológico de alguém sem diagnosticar o lado social e o lado histórico junto. O poder e a política não são apenas um cenário de fundo, sabe? Eles são a própria estrutura. Isso, eles constroem a subjetividade da pessoa. Poxa, isso me leva para um conflito central que esse primeiro bloco do nosso material apresenta e que pode dar um nó na cabeça de quem está estudando. Porque a gente acabou de estabelecer aqui que a história, a cultura e o poder moldam a nossa percepção de forma quase esmagadora. Nós somos a esponja, o ambiente é a água. Tá acompanhando certinho. Só que logo em seguida, a tese central, a grande ideia-chave do bloco 1, diz o seguinte: não somos apenas produtos da sociedade, também a construímos e transformamos. Cara, tem um paradoxo gigantesco aí, né? Parece, né? Sim, porque se a sociedade escreve o código-fonte da minha mente e me diz o que pensar, como é que eu posso ter agência e liberdade para reescrever esse sistema e transformar a sociedade? Excelente ponto. Essa contradição é aparente, mas a resolução dela é justamente o que torna o ser humano um bicho tão complexo. Quem está ouvindo a gente agora precisa colocar um marca-texto mental nessa parte. Pega o marca-texto aí, galera. Exato. Os textos de apoio usam um conceito chamado relação dialética para explicar esse fenômeno. É fundamental a gente entender que nós não somos seres passivos. Historicamente, algumas correntes sociológicas mais antigas tratavam o indivíduo como um autômato mesmo, um robozinho, um mero reflexo do ambiente. Programado para agir de um jeito. Isso. E a relação dialética quebra com esse determinismo todo. A mecânica funciona mais ou menos assim. A sociedade, de fato, nos constrói num primeiro momento, a gente nasce e ela nos entrega a linguagem, as regras, os tabus, o que pode, o que não pode, a gente internaliza tudo isso porque quando somos crianças não temos filtro. A gente basicamente faz o download do sistema operacional social. Não para no download. É aí que tá a mágica. Conforme a gente vai interagindo com o mundo, e inevitavelmente a gente começa a esbarrar nas contradições desse próprio sistema social, nós desenvolvemos o que a teoria chama de consciência histórica e crítica. Ah, interessante. É aquela capacidade de olhar para as regras do jogo e perceber, essas regras não caíram do céu, elas foram inventadas por outras pessoas. E a partir dessa tomada de consciência, o sujeito age de volta sobre o mundo, ele se torna ativo. Ele externaliza a ação dele, né? Sim, ele usa a própria linguagem que a sociedade deu para ele para criar novos conceitos que vão subverter a lógica atual. É uma via de mão dupla o tempo todo. Sabe que isso me lembra? É igualzinho a aprender a jogar xadrez. A sociedade senta com você
e te ensina rigorosamente, olha, o cavalo se move em L, o bispo anda na diagonal, e você não tem a menor escolha sobre essas regras se quiser sentar na mesa para jogar. Você tem que aceitar o tabuleiro. Exato. Mas, uma vez que você domina as regras do xadrez, as estratégias que você inventa, a forma como você engana o oponente, o jeito que você joga, ou até a decisão de chutar o tabuleiro para o alto, isso é agência. A gente absorve o social como matéria-prima, mas usa isso para criar algo nosso, algo novo. Nossa, cravou. É exatamente isso. E essa tua analogia da matéria-prima nos dá a ponte perfeita para investigar a segunda grande pergunta do nosso material, que é o bloco 2. O que, afinal de contas, nos torna sociais? De onde vêm esses tijolos dessa nossa construção dialética? Maravilha, vamos descer para o bloco 2 então. E o mergulho nessa questão começa pelo aspecto mais primitivo possível na lista do quadro, que é o instinto social. Porque, antes mesmo da gente falar sobre cultura, ideologia ou política, existe uma base biológica incontornável. O ser humano tem uma necessidade visceral de pertencer. Fundamental. E veja bem, não é pertencer no sentido moderno de ter muitos seguidores numa rede social e ganhar like. É sobre sobrevivência básica da nossa espécie no planeta. Com certeza. E os teóricos que os documentos de apoio citam, como o Baumeister e o Leary, eles categorizam esse sentimento de pertença como uma pulsão biológica básica. Tá lá no mesmo nível da fome, da sede ou do sono. Caramba, no mesmo nível da fome? Sim, mas o mecanismo mais contundente para explicar isso vem dos estudos clássicos sobre o desenvolvimento infantil. O texto menciona muito o trabalho de um psicanalista chamado René Spitz. O Spitz estudou bebês em orfanatos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Cenário desolador. Muito. E esses bebês, repara bem, eles tinham todas as necessidades biológicas mais óbvias atendidas. Eles tinham alimentação adequada, tinham higiene, berço quentinho, abrigo, não faltava leite. O que faltava ali era interação social e afeto. Não tinha ninguém para pegar no colo, conversar, olhar no olho. E o resultado disso foi fisicamente devastador, certo? A ausência desse contato social causou danos reais no corpo das crianças. Danos severos e irreversíveis em muitos casos. O Spitz descreveu condições clínicas como a depressão anaclítica e o hospitalismo. Sem a presença real e o toque de um cuidador para mediar a entrada daquele bebê no mundo, as crianças simplesmente começavam a apresentar atrasos cognitivos massivos, elas tinham deterioração física, paravam de crescer e, em muitos casos, não sobreviviam, morriam de falta de contato. Que loucura pensar que o afeto e o convívio são literalmente oxigênio para o cérebro humano. Exato. A conclusão brutal e fascinante disso tudo é que a interação social não é um luxo, não é um complemento bonitinho para a vida humana. Ela é o requisito básico para que a vida humana consiga se sustentar. O nosso cérebro exige o outro para se formar estruturalmente. Tá, então a base profunda da pirâmide é o instinto vital de sobrevivência. E quem primeiro responde a esse instinto? A família. E é aí que a gente avança no infográfico para o segundo elemento estrutural, que são os valores familiares. A família é a linha de frente da socialização, é onde tudo começa. O núcleo primário, né? Isso. O bebê entra nessa dinâmica familiar e recebe na mão o primeiro rascunho de como o mundo funciona. O que é perigoso colocar o dedo, o que é seguro, quem nós somos e quem são as pessoas de fora. E esse núcleo familiar funciona como um filtro muito poderoso. Porque a família não inventa os valores do zero tirado da cartola. Ela repassa os valores de um tempo e de um lugar super específicos. E aqui, o material de apoio traz um conceito pesado: a ordem simbólica. O indivíduo nasce, abre o olho e entra num mundo que já estava rodando em alta velocidade muito antes da concepção dele. Sim, ele pega o bonde andando. É o nosso terceiro ponto do quadro, o momento histórico. Eu adoro visualizar isso como se fosse um imenso palco de teatro. Imagina que o palco já foi desenhado, a iluminação está lá em cima posicionada, os cenários estão prontos e a plateia inteira já está sentada esperando. Boa imagem. Aí, quando o ator nasce, ele é literalmente empurrado para o meio desse palco e recebe um roteiro inicial na mão, que são justamente esses valores da criação familiar. Pensa bem, ele não escolheu nascer na Roma Antiga,
no Brasil colonial da escravidão ou agora na era da inteligência artificial do século XXI. O momento histórico dita violentamente o tipo de peça que ele vai ter que atuar. Nossa, essa metáfora traduz perfeitamente o peso esmagador das estruturas sociais sobre nós. E à medida que esse indivíduo vai crescendo, ele invariavelmente tem que sair ali da coxia segura do teatro familiar e começar a lidar com o resto do elenco espalhado no palco. E é nesse momento que os fatores estruturais se expandem. O próximo elemento delineado no nosso estudo lá no bloco 2 é a cultura. A cultura atua como a substância que vai preencher todas essas novas interações. A cultura fornece, a gramática invisível do nosso comportamento diário. Se a gente cruzar isso com as teorias das representações sociais que estão no texto, a gente vê que a cultura cria um atalho cognitivo coletivo gigante. Como assim um atalho? Nós não precisamos renegociar o significado de cada objeto, de cada gesto com a mão, ou de cada conceito moral toda vez que a gente encontra alguém na rua. Imagina o cansaço mental. A cultura já fez esse acordo prévio por nós há muito tempo. Ah, sim, entendi. Poupando energia do cérebro. Mas a ressalva importante que o material faz aqui é que a cultura precisa de veículos de manutenção para não se perder. E um dos veículos mais antigos e poderosos que o nosso roteiro detalha é a religião. Outro peso pesado. Muito pesado. Porque, veja bem, muito mais do que a espiritualidade puramente individual de cada um, as instituições religiosas fornecem contos, dogmas e mitologias que funcionam como uma cola social absurdamente forte. Elas estabelecem na raiz o que é o sagrado e o que é o profano. E essa dicotomia binária organiza grupos gigantescos de pessoas ao longo de milênios. Isso unifica os comportamentos e cria um senso de pertencimento e de identidade coletiva incrivelmente resiliente. E tudo isso somado forma o que a gente chama no quadro de visão de mundo. A família, o momento histórico, a cultura e a religião, no fundo, colocam um par de óculos no nosso rosto. E é através dessas lentes específicas que a gente vai enxergar e julgar todas as nossas experiências futuras. Só que o grau de complexidade aumenta, né? Demais. Porque a sociedade moderna e industrial introduz novos atores gigantescos nesse processo de moldar a lente. E é aqui que a análise do quadro sobre comunicação e serviços se torna absolutamente crítica para entender o nosso século. A gente não está mais em pequenas aldeias recebendo contos orais ao redor da fogueira à noite. A comunicação de massa entrou na veia da sociedade e na mente das pessoas de um jeito inédito. O papel da comunicação de massa e da mídia, segundo a análise crítica da psicologia social que os textos trazem, não se resume de jeito nenhum a só transmitir informações empíricas de um ponto A para um ponto B. O buraco é mais embaixo. A mídia atua na construção da própria realidade. Ela é uma máquina de produzir representações sociais em escala industrial. E escala global hoje em dia, né? O problema principal e o mecanismo pelo qual a mídia opera o poder de fato é que muitas vezes ela disfarça a ideologia pesada como se fosse apenas o bom senso ou o natural das coisas. Dá tranquilamente para a gente dizer que a comunicação de massa tem o poder de definir até mesmo as bordas do que é aceitável ou não na sociedade. Ela não apenas diz para você o que pensar, mas ela estabelece a pauta sobre o que nós devemos pensar e debater. A famosa Agenda Setting. Exato. Se um determinado grupo detém o poder financeiro e político sobre esses serviços de comunicação, eles conseguem naturalizar as piores desigualdades do mundo. Eles criam narrativas sutis que justificam, por exemplo, porque algumas poucas pessoas estão no topo da pirâmide e a grande massa está lá na base sofrendo. E eles fazem isso parecer a ordem natural e imutável do universo. E o indivíduo comum acaba absorvendo essa naturalização de uma forma quase invisível no dia a dia. É o meme, a novela, o noticiário. E ele absorve isso exatamente por causa daquela presença implícita do que a gente falou lá no começo, lembra? A água da esponja de novo. Tá tudo conectado. Tá tudo amarrado. Mas existe ainda um outro espaço institucional de choque de realidades que é crucial no desenvolvimento de qualquer ser humano. O nosso último pilar fundamental apontado no infográfico para entendermos o que nos torna sociais: a educação formal. A velha e boa escola. Ah, escola. O primeiro grande rito de passagem para fora da bolha, né?
Porque pensa, até chegar na escola, a criança vive numa ditadura benevolente, ou às vezes nem tanto, dos pais. As regras do jogo dentro de casa são ditadas por laços de sangue e por afeto. Mas quando o moleque pisa na escola, a gravidade muda completamente. Totalmente. A escola é teorizada como o segundo grande agente de socialização primária justamente por ter esse papel de quebrar a exclusividade do mundo familiar. Lá dentro, a criança é forçada a interagir de forma horizontal com dezenas de outros pares, colegas que trazem valores familiares de outros teatros, com outros roteiros. Choque cultural no recreio. É o recreio, é a fila da merenda, ela tem que aprender a lidar com a frustração, tem que negociar espaço, dividir brinquedo e, o mais importante, tem que lidar com figuras de autoridade que não a amam incondicionalmente, como um professor ou um diretor. A professora não é a mãe dela. Pois é na escola que ocorre o grande teste de estresse daquela primeira identidade inicial que a família formou. Então, o que entra e o que sai da instituição escolar, a forma como o conhecimento é passado e mediado ali dentro, estrutura de forma definitiva a capacidade crítica daquele futuro adulto. É o laboratório onde aquele sujeito dialético que a gente comentou antes começa a testar seus poderes de agência. E olha, se a gente reunir e somar todas essas peças que o quadro listou sobre o que nos torna sociais, vamos lá. A biologia do pertencimento do instinto, o primeiro filtro da família, o cenário pronto do momento histórico, o roteiro invisível da cultura, os dogmas de unificação da religião, a ideologia espalhada pela comunicação e, finalmente, o choque de realidade da escola. Se a gente junta tudo isso, nós temos a equação completa da primeira metade deste material de estudo. Uma equação bem complexa. Demais. E o resultado dessa soma infinita, caótica e diária é o que o fechamento do bloco chama de uma identidade em construção constante. Esse termo, em construção, é o coração da coisa. Porque a interação entre a nossa essência biológica, lá do Spitz, e todas essas influências sociais gigantescas que a gente detalhou, não é um evento com data para acabar, tipo, fiz 18 anos, minha identidade está pronta. Quem dera, né? É um processo contínuo de fazer, desfazer e refazer até o fim da vida. A psicologia social é a ciência que observa o ser humano em movimento constante. Faz todo sentido. E para ancorar de vez todos esses conceitos densos na nossa mente, a gente precisa resgatar as 3 regras de ouro. Os 3 axiomas estruturais que o material oferece como a síntese definitiva de tudo que a gente viu até agora nesses 2 blocos. Anota aí, galera. A primeira lei é: tudo é interação. Nenhuma, absolutamente nenhuma ação humana cai num vácuo social. Perfeito. A segunda lei é: nada é neutro. Afirmar que nada é neutro significa ter a malícia de reconhecer que toda palavra que a gente usa, toda instituição em que a gente entra e toda tecnologia que a gente consome carrega consigo interesses, carrega história e vetores de poder ocultos. E a terceira lei vem para coroar essa arquitetura conceitual inteira. O social está em tudo. Tudo mesmo. E aqui é muito comum, quando a gente está começando a estudar isso, tentar bancar o espertinho e encontrar uma exceção à regra. A gente pensa, peraí, mas e aquele adolescente hiper-rebelde punk, ou o movimento de contracultura, ou aquele eremita que foi morar na caverna porque odeia a sociedade? A exceção que não confirma a regra. Exatamente. Porque o grande ponto é que a própria rebeldia é um construto social, cara. Para você ir contra a sociedade, você utiliza estéticas, conceitos de rebeldia, músicas e modelos de oposição que a própria sociedade fabricou e te forneceu. A linguagem da sua negação, o seu dedo do meio, foi ensinado a você pelo exato mundo que você está querendo negar. É a ironia inevitável da nossa condição humana. Mesmo para a gente conseguir se isolar, ou para tentar afirmar nossa individualidade absoluta dizendo que somos únicos, nós dependemos visceralmente dos referenciais que outro nos emprestou. A constatação de que o social permeia tudo não é um aprisionamento derrotista, mas sim a verdadeira chave para a gente conseguir entender como o comportamento humano se organiza de verdade. Completa dessa primeira parte do nosso material. Mapeamos milimetricamente o que é a psicologia social no bloco 1 e quais são os exatos tijolos estruturais da nossa sociabilidade no bloco 2. Foi uma análise bem densa, né? Olhando os processos de base mesmo. Foi profundo.
Mas é crucial quem está ouvindo saber que esse entendimento de hoje é apenas o pré-requisito ou aquecimento para o que vem a seguir. Só o começo. Sim, o que a gente construiu hoje foi a lente do óculos. Nas próximas etapas da nossa análise desse material, na nossa parte 2, a gente vai pegar essa lente afiada, que entende o sujeito ativo, que saca a ideologia midiática e a força do momento histórico, e a gente vai aplicar isso em questões estruturais concretas. A gente vai descer para o bloco 3 e 4 do quadro para ver como essa máquina social opera pesado na manutenção de estigmas, no racismo estrutural e nas dinâmicas de poder como a necropolítica. O bagulho vai ficar sério. Vai ser um aprofundamento brutal. Mas, antes da gente encerrar oficialmente essa nossa primeira imersão de estudo, eu quero voltar rápido àquela metáfora inicial do quarto escuro e silencioso. O sujeito isolado. Esse. Depois a gente desconstruir o instinto de pertencimento, o peso da família, da mídia, da cultura e do momento histórico, a gente consegue entender a real magnitude daquela presença implícita do mundo dentro das nossas cabeças. Diante do fato científico de que o nosso cérebro é uma esponja eternamente banhada pelas águas da nossa época e do nosso contexto de poder. Eu deixo uma última provocação para a gente fritar a cabeça até o próximo estudo. Manda. Se a própria linguagem com a qual a gente organiza as nossas emoções e angústias mais secretas pertence, na verdade, à sociedade, será que, em toda a história da nossa vida inteira, nós já tivemos um único pensamento que fosse rigorosamente 100% original e exclusivamente nosso? Fica aí a reflexão para vocês. A gente se vê no nosso próximo mergulho.